E uma pessoa que ouve com fé e sem inveja liberta-se das reações pecaminosas e alcança os planetas onde vivem os piedosos. Shadavam manasuyascha shrinuyapi jonara sopi mukta subaulokam prapnuya punya karmanam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 71. No 67º verso deste capítulo, o Senhor Krishna proibiu explicitamente que o Gita fosse falado para aqueles que invejam o Senhor. Em outras palavras, o Bhagavad Gita é somente para os devotos de Deus, mas acontece que às vezes um devoto do Senhor Krishna dá uma aula aberta. E nessa aula não se espera que todos os estudantes sejam devotos. Por que tais pessoas dão aulas abertas então? Aqui se explica que embora nem todo mundo seja devoto de Deus, Krishna, ainda assim existem muitos homens que não têm inveja de Deus, Krishna. Eles têm fé nele como a suprema personalidade de Deus. Se tais pessoas ouvem um devoto autêntico falar sobre o Senhor Krishna, o resultado é que eles se tornam imediatamente livres de todas as reações pecaminosas e depois disso alcançam o sistema planetário, onde estão situadas todas as pessoas virtuosas. Em outras palavras, vai para os planetas superiores, paradisíacos, celestiais, onde vivem os semideuses, né, Bimala? Por quê? Porque ouvir sobre Deus, Krishna, faz a pessoa piedosa. Por isso, simplesmente por ouvir o Bhagavad Gita, até uma pessoa que não tenta ser um devoto puro de Deus, alcança o resultado de atividades virtuosas. Desse modo, um devoto puro do Senhor Krishna dá a todo mundo uma oportunidade de se libertar de todas as reações pecaminosas e converter-se num devoto do Senhor Krishna. É a chance que nós todos estamos tendo agora, né? Nós estamos ouvindo o devoto puro do Senhor Krishna, dando essa oportunidade para nós. O devoto puro Srila Prabhupada falou todo esse conhecimento e nós estamos lendo aqui, na verdade nós estamos ouvindo, né? O devoto puro falando. E estamos recebendo, eu, você, a Bímola, todo mundo que está ouvindo aqui, estamos recebendo essa oportunidade de se libertar de todas as reações pecaminosas. Mesmo porque, né, Bímola, já foi falado por Prabhupada que o Bhagavad Gita como ele é, mas tem esse detalhe, não é qualquer Bhagavad Gitazinho, né? É o Bhagavad Gita como ele é, sem especulação, sem adulteração. Quem ouve, na verdade, Bímola, que tá falando, você me corta, eu me perco. Tá bom, tá. Aí eu me perdi agora. Tá. O Bhagavad Gita, como ele é mais importante que a água do Ganges. Imagine, é mais purificante que a água do rio Ganges. As pessoas vão lá na Índia para se purificar, tomando banho no rio sagrado, no rio Ganges, que nasceu do dedão do pé de Deus. Tem esse passatempo incrível, né? Que resultou no furo das 10 paredes do universo. O dedão do pé de Deus furou as 10 paredes do universo e aí a água do Ganges começou a cair aqui e se tornou o rio Ganges. Mas infelizmente não vai dar tempo de falar aqui também. E a gente não vai lembrar também, né, Bímola? Mas voltando ao ponto que eu estava falando. Então, o rio Ganges nasceu do dedão do pé de Deus. E o Bhagavad Gita nasceu da boca de Deus. Então, o Bhagavad Gita, como ele é mais importante que o rio Ganges e é mais purificante que o rio Ganges. Então, quando a gente ouve o Bhagavad Gita todos os dias, nós estamos tomando banho nas águas purificantes do Bhagavad Gita, como ele é.
E isso vai nos purificar. E aí a gente vai se libertar de todas as reações pecaminosas e, com o passar dos anos, converte-se num devoto de Deus, Krishna. É porque tudo que é barato, tudo que vem fácil, vai fácil, né? Os milagres, como o Mestre Jesus disse, os milagres são para os ignorantes. Jesus falou isso, só estou repetindo. Então, mas essa parte a maioria quer pular, né? Os milagres são para os ignorantes. Anota essa máxima aí, Bímola, anota aí, ó. Muita gente que estuda, estudioso de verdade, pessoa piedosa de verdade, vai gostar de ouvir isso. Espera aí, anotar aqui. Não tem papel aqui, Bímola. Ninguém mais usa papel. Eu não uso papel porque você tirou o papel daqui. Não é fácil, não. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Você me distrai, eu me perco. Nossa, não é fácil não, hein? Eu sou ruim de serviço. É verdade, mas então, você já sabendo disso, tem que me ajudar, né, Bímola? Você tem que ser uma ajudante, não uma atrapalhante. Não achei ruim não. Não, a senhora tem razão. Não achei ruim, tô abanando o rabinho. Os milagres são para os ignorantes. E ponto final. Tá, onde eu estava aqui? Tá. Então, por isso que um devoto puro dá palestras do Bhagavad Gita, fala sobre o Bhagavad Gita, espalha o Bhagavad Gita, mas o Bhagavad Gita como ele é. E o devoto puro continua espalhando o Bhagavad Gita no mundo inteiro através de seus seguidores fiéis. Todos os dias nas ruas do mundo, os devotos, os seguidores fiéis de Srila Prabhupada estão aí espalhando o Bhagavad Gita como ele é para o mundo inteiro, para dar essa oportunidade a todos de se libertar das reações pecaminosas e se converter num devoto de Deus de verdade, um Hare Krishna de verdade. Geralmente aqueles que estão livres da reação pecaminosa são virtuosas. Tais pessoas adotam muito facilmente a consciência de Deus, Krishna. A palavra Punya Karmanam é muito significativa aqui. Esta palavra se refere à execução de grandes sacrifícios. Aqueles que são justos na execução de serviço prático e amoroso a Deus, mas que não são puros, podem alcançar o sistema planetário da estrela polar, ou Dhruva Loka, onde preside Dhruva Maharaja. Outro passatempo incrível, é passatempo mais incrível que o outro, né? Dhruva Maharaja, ele queria um reino maior que o do seu pai, né? E aí fez sacrifícios a Vishnu, que é outro nome de Deus, Krishna, e fez muito sacrifício, e aí conseguiu ver Deus. A hora que ele conseguiu ver Deus, ele falou: eu não quero mais nada não. Eu queria um reino maior que o do meu pai, mas agora encontrei a joia mais rara. Estou feliz, estou satisfeito. E não quero... Eu que procurava caquinhos de vidro, né? Encontrei a joia mais rara, Krishna. E agora estou feliz, estou satisfeito, não quero mais reino nenhum. Nossa, esse passatempo é muito incrível, né, Bímola? E Dhruva Maharaja, ele é um grande devoto do Senhor Krishna e ele tem um planeta especial que se chama a Estrela Polar. Já parei, não precisa nem tocar o búzio, tá vendo? Tô sem graça. Eu nunca tive graça, Bímola. Eu nunca tive graça. Ao contrário de Prabhupada, que é sua divina graça, a ser Bhakti Vedanta Swami. E nós vamos ler agora o livro A Ciência da Autorrealização por Srila Prabhupada. Então vamos lá. Onde nós paramos, hein? Onde nós paramos aqui que a letra não está centralizada. Onde nós paramos, paz? Onde o Tenente Bozé... tá aqui, ó. Tenente Mosé, não é Bozé. Bozé é o outro lá. Tenente Bozé,
Ele faz a pergunta: acaso não seria a paz um precursor de um retorno à religião? Não precisaríamos primeiramente ter paz? E Prabhupada responde: não, essa é a dificuldade. No momento atual, ninguém conhece realmente o significado de religião. Religião significa obedecer às leis de Deus, assim como boa cidadania significa obedecer às leis do governo. Está vendo, Bimala? Isso aqui é uma máxima. A religião significa obedecer às leis de Deus. E não em ficar inventando rituais, inventando costumes, inventando loucuras em nome de Deus. E fala que isso ainda é religião. Está cheio de irreligião por aí. É o que mais tem, irreligião. Porque religião significa obedecer às leis de Deus. Porque ninguém tem compreensão alguma de Deus, ninguém conhece as leis de Deus ou o significado de religião. Esta é a situação atual das pessoas na sociedade de hoje em dia. Elas estão desconhecendo a religião, considerando-a um tipo de fé. A fé pode ser cega. Fé não é a verdadeira descrição de religião. Religião significa as leis dadas por Deus, Krishna. E qualquer um que siga essas leis é religioso, quer seja cristão, hindu ou muçulmano. Outra máxima, tá vendo? Religião significa as leis dadas por Deus. E qualquer um que siga essas leis é religioso, quer seja cristão, hindu ou muçulmano. E o tenente Mosé pergunta: com todo o devido respeito, não é verdade que na Índia, onde os costumes religiosos têm sido seguidos por séculos e séculos, estamos presenciando não um retorno, mas um afastamento da vida transcendental? E Srila Prabhupada responde: sim, mas isto é devido apenas à má liderança. Por outro lado, a grande maioria do povo indiano é plenamente consciente de Deus, Krishna, e eles tentam seguir as leis de Deus. Aqui no Ocidente, mesmo eminentes professores universitários não creem em Deus ou em vida após a morte. Mas na Índia, mesmo o homem mais pobre crê em Deus e numa próxima vida. Ele sabe que se cometer pecado sofrerá e se agir piedosamente desfrutará. Até hoje em dia, se há um desacordo entre dois aldeões, eles vão ao templo para resolvê-lo, porque todos sabem que os adversários hesitarão em falar mentiras perante as formas de Deus no altar. Assim, sob muitos aspectos, a Índia ainda é 80% religiosa naquela época lá, né, Bima? Na época que Prabhupada falou isso, na década de 60. É onde eu estava? Tá. Assim, sob muitos aspectos, a Índia ainda é 80% religiosa. Esse é o privilégio especial de nascer na Índia e a responsabilidade especial também. Shri Krishna Chaitanya diz que qualquer um que tenha nascido na Índia deve fazer sua vida perfeita, tornando-se consciente de Deus, Krishna. Depois, ele deve distribuir a consciência de Deus, Krishna, em todo o mundo. E o tenente Mosé pergunta: Senhor, há uma parábola cristã que diz ser mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico chegar perante o trono de Deus. O Senhor acha que a riqueza dos Estados Unidos e outros países ocidentais é um obstáculo para a fé espiritual? E Prabhupada responde: sim. Riqueza em excesso é um obstáculo. Krishna afirma no Bhagavad Gita 2.44 que se alguém é materialmente muito opulento, ele se esquece de Deus. Portanto, riqueza material em excesso é uma desqualificação para se compreender Deus. Poxa vida, hein? Nunca tinha visto isso em Bimala. E olha que eu já li os livros de Prabhupada várias vezes, hein? Você vê, mas toda vez que a gente lê, a gente encontra coisa nova, né? Sempre fresca. A literatura transcendental é sempre fresca. Não é como a literatura material,
que é sempre a mesma porcaria, sempre o mesmo lixo, sempre o mesmo excremento. Prabhupada falou isso, só estou repetindo. Lixo cultural. Portanto, riqueza material em excesso é uma desqualificação para se compreender Deus. Embora não haja leis absolutas de que somente o pobre pode compreender Deus, de um modo geral, se alguém é extraordinariamente rico, sua única ambição é adquirir dinheiro, e é difícil para ele entender ensinamentos transcendentais. E o Tenente Moser fala: na América, aqueles que pertencem à fé cristã também creem nessas coisas. Não vejo grandes diferenças entre as crenças espirituais de um grupo religioso e as de outro. E Prabhupada fala: sim, a essência de toda religião é a mesma. Nossa proposta é que qualquer um que seja o sistema religioso seguido deve-se tentar compreender Deus e amá-lo. Se o Senhor é cristão, não dizemos isso não é bom. O Senhor tem que ser como nós. Nossa proposta é que quem quer que o Senhor seja cristão, muçulmano ou hindu, simplesmente tente compreender Deus e amá-lo. É igual o Prabhupada falou para aquele padre, né? O padre fala: vocês pregam a mesma coisa que a gente, a diferença é que nós seguimos e vocês não. E o Tenente Moser pergunta: se eu pudesse voltar ao objetivo original de minha vida, eu perguntaria que conselho o Senhor poderia dar para nos ajudar a reduzir o crime. Reconheço que o primeiro e mais importante método seria um retorno a Deus, como o Senhor diz, e quanto a isso não há dúvida. Mas há algo que pudéssemos fazer imediatamente para diminuir esta crescente mentalidade criminosa? E Prabhupada responde: sim. Como já delineei no começo de nossa conversa, o Senhor deve nos dar a oportunidade de cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e distribuir alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Então haverá uma tremenda mudança na população. Eu vim sozinho da Índia e agora tenho muitos seguidores. Que fiz eu? Eu lhes pedia que sentassem e cantassem o mantra Hare Krishna. E depois disso distribuir um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, para eles. Se isso for feito em massa, toda a sociedade tornar-se-á bem comportada. Isso é um fato. E o Tenente Moser pergunta na verdade. Fala e pergunta: o senhor gostaria de começar o programa numa área de afluência ou numa área de pobreza? E Srila Prabhupada responde: não fazemos tais distinções. Qualquer local facilmente acessível a todos os tipos de homens seria bem adequado para fazermos o canto e dança público de Hare Krishna. Não há restrição de que apenas os pobres necessitam do benefício, mas os ricos não. Todos precisam ser purificados. O senhor acha que a criminalidade existe apenas na seção mais pobre da sociedade? E o Tenente Moser fala: não. O que eu quis perguntar foi se haveria uma influência mais benéfica, um fortalecimento maior para a comunidade, se o programa fosse feito numa área mais pobre em vez de uma área abastada. E Prabhupada fala: nosso tratamento é para a pessoa espiritualmente doente. Quando uma pessoa é afligida por uma doença, não há distinção entre o pobre e o rico. Ambos são admitidos no mesmo hospital. Assim como o hospital deve ser um local onde tanto pobres quanto ricos possam se achegar facilmente, a localização da realização do canto e dança público de Hare Krishna deve ser facilmente acessível a todos. É no centro da cidade normalmente, né? Onde tudo acontece. Uma vez que todos estão materialmente infectados, todos devem ter o direito de serem socorridos. A dificuldade é que o rico pensa ser perfeitamente saudável, apesar de ser o mais doente de todos, mas sendo pobre de espírito. Bímola, vou ler mais e falar menos. É o que mais tem, pobre de espírito, entre os ricos e os pobres. A dificuldade é que o rico pensa ser perfeitamente saudável, apesar de ser o mais doente de todos.
Mas, sendo um policial, o senhor sabe muito bem que há criminalidade tanto entre ricos quanto entre pobres. Assim, nosso processo de cantar Hare Krishna é para todos, porque esse processo purifica o coração, sem olhar a opulência ou a pobreza do homem. A única maneira de mudar permanentemente o hábito criminoso é mudar o coração do criminoso. Como o senhor sabe muito bem, muitos ladrões são presos inúmeras vezes e postos na prisão. Embora eles saibam que se roubarem irão para a cadeia, ainda assim são impelidos a roubar por causa de seus corações impuros. Portanto, sem purificar o coração do criminoso, o Senhor não pode acabar com o crime simplesmente através de coação legal mais estrita. O ladrão e o assassino já conhecem a lei. Todavia, continuam cometendo crimes violentos devido a seus corações impuros. Assim que nosso processo consiste em purificar o coração. Então, todos os problemas deste mundo material serão resolvidos. E o Tenente Mosé faz uma pergunta aqui. Posso fazer a pergunta, Bímola? Tudo bem? Você está gesticulando aí? Não aumenta não, hein? Não aumenta não, Bímola. Não. Tava bom, não precisa aumentar não, todo mundo já ouviu. Nossa, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde eu estava, hein? Tá aqui, ó. O Tenente Mosé ia perguntar de novo. Essa é uma tarefa muito difícil, senhor? Não, ele não perguntou, ele afirmou, Bímola. Prabhupada falou que... Terminou de falar que... Na verdade, acho que era bom ler... Bom, não vai dar tempo. Nossa, é muita resposta. Mas era bom ler de novo essa resposta, Bímola. Porque senão depois fica sem sentido, né? A hora que for ler de novo. Tá. Resolve aí, Bímola. Tá, então vamos parar na página 2, onde Prabhupada responde e depois aí vai dar entendimento, né? Vai dar entendimento, que ele vai perguntar sobre o assunto que Prabhupada acabou de falar e vai tá bom. Página 2, Prabhupada fala, nosso tratamento, tá bom? Então tá bom. Página 2, nosso tratamento. Prabhupada fala, nosso tratamento é para a pessoa espiritualmente doente. Para os pobres de espírito, para todos nós no caso. Bom, gente boa, esse livro A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Tá rodando, tá abrindo, tá engrenando, tá enroscando, tá parafusando. Vou tomar água. Não é fácil não. Já apareceu aqui o Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, edição econômica e usada no sebo se tiver em estoque. É só você clicar nessa foto. Se não achar a foto, os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bímola?
Agenda, tá bolando a agenda. Já estou indo na agenda, calma, não me apressa não. Aqui, já estou na agenda. Falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Que mais, hein? Nesta segunda, dia 15, sabe quem está fazendo aniversário, Bimala? É o Marcelo Miranda de Belzonte. Belzonte, canta parabéns para ele aí. Nós somos o corpo, nós somos a alma, celebrando de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Marcelo, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Um abração para todos de Belzonte, todos os mineiros, todas as mineiras, povo bom, sossegado. Tá, já parei de falar. Onde eu estava, você me corta, eu me perco, Bímola. Não é fácil não. Tem mais aniversário nesta... aqui, tem jejum também, né? Jejum na terça-feira. Dia 16 de abril, terça-feira, Ramachandra, o próprio Deus em pessoa, que apareceu... E caiu a internet, hein? Caiu, voltou. Internet... Melhor internet do mundo, está sempre caindo. O preço é da melhor internet do mundo, mas a qualidade, socorro, Krishna, Balaram Arade. Onde eu estava, vou começar de novo. Dia 16 de abril, terça, Ramachandra, o próprio Deus em pessoa que apareceu neste mundo para viver o papel de um rei perfeito e com isso dar exemplo a todos de como governar um país corretamente, faz aniversário de aparecimento. Devotos de Deus, Krishna, no mundo inteiro comemoram esta data com um jejum até o pôr do sol. E após o jejum tem muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas. Esta festa transcendental acontece nos templos, comunidades e centros culturais do Brasil e do mundo inteiro. E você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial. Para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e rolar a página para baixo. Vai rolando, vai descendo que os endereços vão aparecendo. Faz contato antes, pergunta se a festa vai ser na terça mesmo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar e comemorar o aniversário de Ramachandra, o rei perfeito, o governante perfeito. E para você conhecer um pouquinho sobre o Senhor Ramachandra, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia, um pouquinho do Senhor Ramachandra. Shukadeva Goswami disse: o filho de Maharaja Katwanga foi Dirgabarro, cujo filho foi o célebre Maharaja Arago. E Maharaja Arago surgiu Adya, e de Adya nasceu a grande personalidade Maharaja Dasarata. Ao receber orações dos semideuses, a suprema personalidade de Deus, Krishna, a própria verdade absoluta, apareceu diretamente com sua expansão e expansões da expansão. Seus santos nomes eram Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna. Como filhos de Maharaja Dasarata, essas célebres encarnações de Deus apareceram então sobre 4 formas.
O rei Parikshit. Faltou acento aqui, Bima. Ó rei Parikshit, as atividades transcendentais do Senhor Ramachandra foram descritas por grandiosas pessoas santas que viram a verdade. Como ouviste repetidas vezes a respeito do Senhor Ramachandra, o esposo de Mãe Sita, farei apenas uma descrição sucinta dessas atividades. Por favor, presta atenção. Para manter intacta a promessa feita por seu pai, o Senhor Ramachandra imediatamente abandonou a posição de rei e, acompanhado de sua esposa Mãe Sita, vagou de floresta em floresta com seus pés de lótus, que eram tão delicados a ponto de serem incapazes de suportar até mesmo o afago das palmas das mãos de Sita. O Senhor Rama fazia-se acompanhar por Hanuman, o rei dos macacos, ou por outro macaco, Sugriva, e pelo seu próprio irmão caçula, o Senhor Lakshmana, ambos os quais serviam para aliviar a fadiga que ele sentia ao perambular pela floresta. Tendo cortado o nariz e as orelhas de Surpanaka, deixando-a portanto desfigurada, o Senhor Rama perdeu a companhia de Mãe Sita. Por conseguinte, ele ficou irado e franziu suas sobrancelhas, e com isso amedrontou o oceano, que então permitiu que o Senhor Rama construísse uma ponte para cruzá-lo. Essa ponte que foi feita há quase 2 milhões, não é 2000 não. Essa ponte foi feita há quase 2 milhões de anos atrás e foi documentada pela NASA. Em seguida, tal qual um incêndio que devora uma floresta, o Senhor Rama entrou no reino de Ravana para matá-lo. Que esse Supremo Senhor Ramachandra nos proteja. Na arena do sacrifício realizado por Vishwamrita, o Senhor Ramachandra, o rei de Ayodhya, matou muitos demônios, rakshasas e homens incivilizados que à noite vagavam, influenciados pelo modo da escuridão. Possa o Senhor Ramachandra, que na companhia de Lakshmana matou todos esses demônios, ser bastante bondoso para nos proteger. Ó rei, os passatempos do Senhor Ramachandra eram maravilhosos como os de um filhote de elefante. Na assembleia onde Mãe Sita deveria escolher o seu esposo, ele, em meio aos heróis deste mundo, quebrou o arco pertencente ao Senhor Shiva. Esse arco era tão pesado que eram necessários 300 homens para carregá-lo. Mas o Senhor Ramachandra o esticou, o dobrou e o partiu ao meio, assim como um filhote de elefante quebra uma haste de cana de açúcar. Assim, o Senhor Ramachandra obteve a mão de Mãe Sita, que possuía no mesmo nível de igualdade as qualidades transcendentais de forma, beleza, comportamento, idade e natureza. Na verdade, ela era a deusa da fortuna que constantemente repousa no peito do Senhor Krishna. Enquanto retornava da casa de Sita após revê-la na assembleia de competidores, o Senhor Ramachandra encontrou-se com Parashurama. Embora fosse muito orgulhoso de ter eliminado da terra a ordem real 21 vezes, Parashurama foi derrotado pelo Senhor Rama, que parecia um governante da ordem real. Cumprindo a ordem de seu pai, que estava atado por uma promessa à sua esposa, o Senhor Ramachandra deixou para trás o seu reino, opulência, amigos, bem-querentes, residência e tudo o mais. Assim como uma alma liberada abandona sua vida e com Sita foi para a floresta. Enquanto vagava pela floresta, onde aceitou uma vida cheia de dificuldades, o Senhor Ramachandra, carregando nas mãos seus invencíveis arcos e flechas, mutilou a irmã de Ravana, que estava tomada de desejos luxuriosos, cortando-lhe o nariz e as orelhas. Ele matou também os seus 14.000 amigos demônios, encabeçados por Kara, Trishira e Dushana. Tem muitos detalhes, né? Isso aqui é apenas um resumo, né, Bima? Ó rei Parikshit, quando Ravana, que tinha 10 cabeças sobre seus ombros, ouviu comentários acerca dos belos e atraentes traços de Sita, sua mente ficou agitada por desejos luxuriosos e ele foi tentar raptá-la. Para afastar o Senhor Ramachandra de sua casa, Ravana enviou Maritya sob a forma de um veadinho dourado,
E ao ver aquele maravilhoso viadinho, o Senhor Ramachandra deixou sua residência e o seguiu, até conseguir matá-lo com uma flecha afiada, assim como o Senhor Shiva matou Daksha. Quando Ramachandra entrou na floresta e Lakshmana também se ausentou, o pior dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, Ravana, raptou Sita Devi, a filha do rei de Videha, assim como um tigre captura ovelhas desprotegidas, aproveitando-se da ausência do pastor. Em seguida, como se estivesse muito aflito devido à separação de sua esposa, o Senhor Ramachandra caminhou pela floresta com seu irmão Lakshmana. Com isto, ele mostrou com seu exemplo pessoal a condição de uma pessoa apegada a mulheres. O Senhor Ramachandra, cujos pés de lótus são adorados pelo Senhor Brahma e pelo Senhor Shiva, havia assumido a forma de um ser humano. Assim, ele realizou a cerimônia fúnebre de Jatayu, que havia sido morto pelo demônio Ravana. O Senhor Rama matou então o demônio chamado Kadamba, e após fazer amizade com os líderes dos macacos, matar Vali e propiciar a libertação de Mãe Sita, ele se dirigiu à beira-mar. Após alcançar a praia, o Senhor Ramachandra jejuou durante 3 dias, enquanto esperava a chegada do oceano personificado. Ao ver que o oceano não aparecia, o Senhor Rama manifestou seus passatempos de ira, e pelo seu simples olhar em direção ao oceano, todas as entidades vivas que viviam dentro dele, incluindo os crocodilos e tubarões, ficaram tomados de medo. Então o oceano personificado temeroso aproximou-se do Senhor Ramachandra, levando toda a parafernália utilizada no processo de adoração a Deus. Caindo a seus pés de lótus, o oceano personificado falou as seguintes palavras: Ó onipenetrante pessoa suprema, Krishna, temos mente obtusa e não havíamos entendido quem éreis, mas agora sabemos que sois a pessoa suprema, Krishna, o mestre de todo o universo, a imutável e original personalidade de Deus. Os semideuses sentem-se orgulhosos no modo da bondade, os progenitores se envaidecem com o modo da paixão, e o Senhor dos fantasmas vangloria-se do modo da ignorância. Mas sois o mestre de todas essas qualidades. Meu Senhor Krishna, podeis usar a minha água como desejardes. Na verdade, podeis cruzá-la e ir até a morada de Ravana, que é grande fonte de perturbação e pranto para os 3 mundos. Ele é o filho de Vishwara, mas é detestável como a urina. Por favor, ide matá-lo para depois reaver vossa esposa Sita Devi. Ó grande herói, embora minha água não represente nenhum impedimento à vossa marcha a Lanka, por favor, construi uma ponte sobre ela para difundirdes vossa fama transcendental. Ao tomarem conhecimento desta maravilhosa e incomum façanha de vossa onipotência, todos os grandes sábios e reis futuros glorificar-vos-ão. E Shukadeva Goswami disse: após construir uma ponte de pedra sobre o oceano, atirando na água picos de montanhas cujas árvores e outras vegetações haviam sido sacudidas pelas mãos dos grandes macacos, o Senhor Ramachandra foi até Lanka para libertar Sita Devi, tirando-a das garras do demônio Ravana. Com a orientação e ajuda de Vibhishana, irmão de Ravana, o Senhor Ramachandra, juntamente com os macacos soldados encabeçados por Sugriva, Nila e Hanuman, entrou no reino de Ravana, Lanka, que anteriormente fora queimada por Hanuman. Após entrarem em Lanka, os macacos soldados conduzidos por líderes como Sugriva, Nila e Hanuman, ocuparam todas as casas de diversão, celeiros, tesouros, entradas de palácios, pontes urbanas, assembleias, frontispícios de palácios e mesmo os pombais. Quando na cidade as encruzilhadas, plataformas, bandeiras e cântaros dourados colocados nas cúpulas foram todos destruídos, toda a cidade de Lanka parecia um rio assolado por uma manada de elefantes. Ao ver as perturbações criadas pelos macacos soldados, Ravana, o mestre dos demônios, Rakshasas, convocou Nikumba, Kumba, Dunraksha, Durmuka,
Surantaka, Narantaka e outros demônios comedores de carne e bebedores de vinho, e seu filho Indraji. Em seguida mandou chamar Prahasta, Atikaya, Vikampana e finalmente Kumbhakarna. Daí ordenou que todos os seus seguidores lutassem contra os inimigos. O Senhor Amachandra, ladeado de Lakshmana e macacos soldados, tais como Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Jambavan e Panassa, atacou os soldados dos demônios comedores de carne e bebedores de vinho, que estavam muito bem equipados com várias armas invencíveis, tais como espadas, lanças, arcos, praças, rishtis, flechas, shakti, kadigas e tomaras. Todas armas, desconhecidas normalmente pela ciência. Ainda bem, que os demônios não conhecem essas armas. Angada e outros comandantes dos soldados de Ramachandra enfrentaram os elefantes, a infantaria, os cavalos e as quadrigas do inimigo e arremessaram contra eles grandes árvores, picos de montanhas, massas e flechas. Assim, os soldados do Senhor Ramachandra mataram os soldados de Ravana, que perderam toda a boa fortuna porque Ravana fora condenado pela ira de Mãe Sita. Depois, ao perceber que perderam os seus soldados, Ravana, o rei dos demônios, ficou extremamente irado. Assim subiu para o seu aeroplano, que estava decorado com flores, e foi ao encontro do Senhor Amachandra, que estava sentado na refulgente quadriga trazida por Matali, o quadrigário de Indra. Então Ravana tentou acertar o Senhor Amachandra com flechas afiadas. O Senhor Amachandra disse a Ravana: "És o mais abominável dos antropófagos. Na verdade, és igual ao excremento deles. Pareces um cão. Pois assim como na ausência do dono da casa um cão rouba o alimento da cozinha, em minha ausência roubaste minha esposa Sita Devi. Portanto, assim como Jamaraja pune os homens pecaminosos, também te punirei. És muito abominável, pecaminoso e descarado. Hoje, portanto, eu que jamais falho em meus intentos, estou disposto a punir-te." Após repreender Ravana com essas palavras, o Senhor Amachandra fixou uma flecha em seu arco, apontou para Ravana e disparou a flecha, que trespassou o coração de Ravana como um raio. Ao verem isso, os seguidores de Ravana fizeram um som tumultuoso, gritando: "Oh não, o que aconteceu, o que aconteceu?" Enquanto Ravana, vomitando sangue por suas 10 bocas, caía de seu aeroplano, assim como um homem piedoso cai dos planetas celestiais em direção à Terra, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Em seguida, encabeçadas por Mandodari, a esposa de Ravana, todas as mulheres cujos esposos tombaram na batalha saíram de Lanka. Chorando continuamente, elas aproximaram-se dos cadáveres de Ravana e de outros demônios comedores de carne e bebedores de vinho. Golpeando os seios, aflitas, porque seus esposos haviam sido mortos pelas flechas de Lakshmana, as mulheres abraçaram seus respectivos esposos e choravam laboriantemente, e seus gemidos sensibilizavam a todos. Ó meu Senhor, ó Mestre, foste um problema para os outros e portanto eras chamado Ravana. Mas agora que foste derrotado, também fomos derrotadas, pois sem ti o estado de Lanka foi conquistado pelo inimigo. Em quem ele se refugiará? Ó pessoa afortunadíssima, deixaste influenciar por desejos luxuriosos e, portanto, não pudeste entender o prestígio de Mãe Sita. Agora, devido à maldição que ela lançou, foste reduzido a este estado, tendo sido morto pelo Senhor Amachandra. Ó prazer da dinastia dos demônios, devido a ti, o estado de Lanka e também nós próprias, agora não temos protetor. Através de teus feitos, tornaste o teu corpo digno de ser devorado pelos abutres e tua alma digna de ir para o inferno. Shri Shukadeva Goswami disse:
Vibhishana, o irmão piedoso de Ravana e devoto do Senhor Ramachandra, recebeu os louvores do Senhor Ramachandra, o rei de Koshala. Então, ele realizou as cerimônias fúnebres em prol de seus membros familiares, a fim de salvá-los do caminho do inferno. Em seguida, o Senhor Ramachandra encontrou Sita Devi sentada a uma pequena cabana sob uma árvore chamada Sinsapa, numa floresta de árvores Ashoka. Magra e esquálida, ela sentia-se pesarosa devido à separação dele. Vendo sua esposa naquelas condições, o Senhor Ramachandra encheu-se de compaixão. Quando Ramachandra apareceu diante dela, ela ficou extremamente feliz ao ver o seu amado, e sua boca de lótus expressava sua alegria. Após dar a Vibhishana o poder de governar a população dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, pela duração de uma kalpa, o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus Bhagavan, colocou Sita Devi num aeroplano decorado com flores e então ele próprio subiu para o aeroplano. Tendo terminado o período de sua permanência na floresta, o Senhor Rama retornou a Ayodhya, acompanhado de Hanuman, Sugriva e seu irmão Lakshmana. Ao retornar à sua capital Ayodhya, o Senhor Ramachandra, ainda na estrada, foi saudado pela ordem principesca, que derramou sobre seu corpo belas e fragrantes flores, enquanto grandes personalidades como o Senhor Brahma e outros semideuses glorificavam com muito júbilo as atividades do Senhor. Ao chegar a Ayodhya, o Senhor Ramachandra ficou sabendo que, em sua ausência, o seu irmão Bharata comia cevada preparada em urina de vaca, cobria o seu corpo com casca de árvores, usava mechas de cabelo entrelaçados e deitava-se sobre uma esteira de grama kuxa. O misericordiosíssimo Senhor Rama se lamentou muito por isso. Ao compreender que o Senhor Ramachandra retornava à capital Ayodhya, o Senhor Bharata imediatamente pôs sobre sua própria cabeça os tamancos do Senhor Ramachandra e saiu de seu acampamento em Nandigram. O Senhor Bharata fazia-se acompanhar por ministros, sacerdotes e outros cidadãos respeitáveis, por músicos profissionais que vibravam melodias agradáveis e por sacerdotes brahmanas eruditos que cantavam alto os hinos védicos. Seguindo o cortejo havia quadrigas puxadas por belos cavalos cujos arreios tinham rédeas de ouro. Essas quadrigas estavam decoradas com bandeiras bordadas a ouro e com outras bandeiras de vários tamanhos e formatos. Havia soldados usando armaduras de ouro, servos portando nós de Bétel e muitas prostitutas belas e famosas. Muitos servos seguiam a pé carregando uma sombrinha, abanos, diferentes qualidades de joias preciosas e outra parafernália digna de uma recepção real. Acompanhado dessa maneira, o Senhor Bharata, com seu coração tomado de êxtase e seus olhos rasos d'água, aproximou-se do Senhor Ramachandra e em grande amor estático caiu a seus pés de lótus. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Ramachandra, o Senhor Bharata permaneceu de mãos postas com... Desculpem. Peraí, deixa eu tomar água, Bíblia. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Ramachandra, o Senhor Bharata permaneceu de mãos postas com os olhos cheios de lágrimas e o Senhor Ramachandra banhou Bharata com suas lágrimas, enquanto o abraçava demoradamente com ambos os braços. Acompanhado de Mãe Sita e Lakshmana, o Senhor Ramachandra ofereceu então suas respeitosas reverências aos sacerdotes brahmanas eruditos e às pessoas mais velhas da família, e todos os cidadãos de Ayodhya prestaram respeitosas reverências ao Senhor Rama. Os cidadãos de Ayodhya, ao verem o seu rei retornando após longa ausência, ofereceram-lhe guirlandas de flores, agitaram seus mantos e dançaram em grande júbilo. Ó rei, o Senhor Bharata carregava os tamancos do Senhor Ramachandra, Sugriva e Vibhishana carregavam um abano e um excelente leque, Hanuman carregava uma sombrinha branca, Shatrughna carregava um arco e 2 aljavas, e Sita Devi carregava um cântaro que estava cheio de água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan carregava um escudo de ouro. Ó rei Parikshit,
Logo que o Senhor Amachandra sentou-se em seu aeroplano de flores, com as mulheres oferecendo-lhe orações e recitadores glorificando suas características, ele parecia a lua rodeada por estrelas e planetas. Em seguida, tendo recebido as boas-vindas de seu irmão Bharata, o Senhor Amachandra entrou na cidade de Ayodhya em meio a um festival. Ao adentrar-se no palácio, ele ofereceu reverências a todas as mães, incluindo Kaikeyi e as outras esposas de Maharaja Dasarata, e especialmente a sua própria mãe, Kaushalya. Ofereceu também reverências aos mestres espirituais tais como Vashista. Amigos de sua própria idade e amigos mais jovens adoraram-no, e ele respondeu às suas respeitosas reverências. E essa mesma atitude foi também tomada por Lakshmana e mãe Sita. Dessa maneira, todos eles entraram no palácio. Ao verem seus filhos, as mães de Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna imediatamente levantaram-se como corpos inconscientes que recuperam a consciência. As mães puseram seus filhos em seus colos e banharam-nos com lágrimas, aliviando-se assim do sofrimento causado pela longa separação. O sacerdote, ou mestre espiritual familiar Vashista, providenciou para que o Senhor Amachandra cortasse o seu cabelo e então se livrasse de suas mechas emaranhadas. Depois, com a cooperação dos membros mais velhos da família, ele realizou a cerimônia de banho do Senhor Amachandra, utilizando a água dos 4 mares e outras substâncias, do mesmo modo que ela fora realizada para o rei Indra. O Senhor Amachandra, tendo se banhado e estando com sua cabeça raspada, vestiu-se com muito esmero e estava decorado com uma guirlanda e joias. Assim, ele brilhava refugentemente, cercado por seus irmãos e esposa que usavam roupas e adornos de padrão semelhante. Estando satisfeito com a plena rendição e submissão do Senhor Bharata, o Senhor Amachandra aceitou então o trono do Estado. Ele cuidava dos cidadãos exatamente como um pai, e os cidadãos, estando completamente dedicados a seus deveres ocupacionais determinados pelo sistema perfeito, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, aceitaram-no como seu pai. O Senhor Amachandra tornou-se rei durante a era de Treta Yuga. Porém, devido ao seu bom governo, era como se as pessoas estivessem na era de Satya Yuga, a era do ouro. Todos eram religiosos e completamente felizes. Ó Maharaja Parikshit, ó melhor da dinastia Bharata, durante o reinado do Senhor Amachandra, as florestas, os rios, as montanhas e colinas, os estados, as 7 ilhas e os 7 mares estavam todos propícios a suprir com as necessidades da vida de todos os seres vivos. Quando o Senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus, Krishna, era o rei deste mundo, todos os sofrimentos mentais e físicos, doenças, velhice, pesar, lamentação, angústia, medo e fadiga eram completamente ausentes. Nem sequer havia morte para aqueles que não a queriam. O Senhor Amachandra fez o voto de aceitar apenas uma esposa e não ter vínculos com nenhuma outra mulher. Ele era um rei santo e tudo em seu caráter era bom, não estigmatizado por defeitos tais como a ira. Ele ensinou o bom comportamento a todos, especialmente aos pais de família, tomando como base o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. De start, por meio de suas atividades pessoais, ele ensinou ao público em geral. Mãe Sita era muito submissa, fiel, tímida e casta, compreendendo sempre a atitude de seu esposo. Assim como seu caráter, amor e serviço, ela atraiu por completo a mente do Senhor Rama. Assim como o Senhor Amachandra é o esposo ideal, Mãe Sita é a esposa ideal. Tal combinação torna a vida familiar muito feliz. Qualquer que seja o exemplo que um grande homem estabeleça, as pessoas comuns seguem-o. Se os reis, os líderes e os sacerdotes brahmanas, os preceptores, pudessem e pusessem em prática os exemplos apresentados na literatura védica,
o mundo inteiro viraria o céu. De fato, não mais haveria condições infernais neste mundo material. Esse é um significado do Śrīmad, na verdade, da coleção Śrīmad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, verso 55, dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Ramachandra Ramayana Rama Navami Ki Jai. Então, tem um desenho, né? Bom, todos os detalhes. Esse aqui é apenas um significado de Prabhupada. Tem na coleção Śrīmad Bhagavatam a história completa com todos os detalhes. E tem também no YouTube, Bimala. Bom, primeiro, o que eu faço primeiro? Você está me confundindo, Bimala. Ah, tá louco, hein? Tem que ser ajudante, não atrapalhante. Tá, comecei a falar da coleção Śrīmad Bhagavatam, que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Muita água. Deixa eu tomar água, Bima, não implica não. Aí, ó, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Eu achei que não ia ler a coleção Śrīmad Bhagavatam hoje, tá vendo? Nós lemos aí. Peraí, Deus, não lembro, Bima. Nós lemos aqui, ó, que ele tá aqui, ó. Tá até aberto ainda. Ó, nós lemos apenas uma explicação do canto 9, capítulo 10, verso 55, dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Mas na primeira linha do nosso site, aqui ó, eu acho que tá, vou ver, na primeira linha está aqui ó, LHK, é um monte de links, né? Um monte de links. E eu acho que tem, se não tem a Bimala vai colocar LHK, links Hare Krishna. Tem aqui ó, como que está aqui, desenho Bimala, é desenho de Rama, é desenho para gente grande. Tem essa história aqui em desenho no YouTube, aqui ó, desenho, a gente nunca sabe que letra que tá. É uma bagunça organizada. Tá bom, Bimala. Tem o desenho de Krishna e o desenho de Rama. Então você clica aqui, eu vou clicar para ver se está funcionando. Às vezes mudou o link, né? Desenho de Rama. Desenho de Rama. Aí, tá vendo? Ó? Você vai corrigir, né? Vídeo indisponível, tá vendo? Já mudou o link, tá vendo? Se eu não olho, o que acontece? Deixa eu ver aqui, deixa eu ir na busca. Já vou pegar o link para você, Bimala. Não, depois se eu falo que vai pôr, você não corrige. Ramayana, escreve Ramayana com Y, Ramayana. Ramayana dublado, apareceu aqui, ó. Mudou o link, né? Essas histórias de direitos autorais, né? Tem gente que se acha dono das coisas, mas o dono de tudo e de todos é Krishna. Aqui, ó. Bom, depois vai ver qual que... Bom, esse aqui está 8 anos, ó. 8 anos aqui.
8 anos. Esse aqui está 9 anos. Depois ver qual que tem mais qualidade, né? É um desenho para gente grande, é a história do Senhor Amatianda que a gente estava lendo aqui agorinha mesmo, né? Então tá bom, então você vai ver qual dos dois é melhor. Se é o canal TTS ou a Disciplina dos Arcanos. Tem essas duas fontes que eu já vi aqui. 2 horas de desenho pra gente grande. Você esquece que é desenho, você começa a assistir, esquece que é desenho. Tá bom, já parei de falar. Então, qualquer dúvida, já falei, tá? Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihati Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.